por favor, não olhe para elas e não me imite. Mas alguma coisa linda quando a gente tem uma experiência com o Espírito Santo. Eu não posso dar detalhes do que aconteceu, mas eu estava indo para resolver uma situação da nossa igreja em Ituiutaba. Nós temos um templo lá que nós temos orado por anos para a gente se desfazer daquilo. Nós cremos que nós fomos lá, eu creio, eu e minha esposa, fora da vontade de Deus, cremos para agradar uma necessidade local, e nós já pedimos perdão ao Senhor por isso, e a gente pedia, Senhor, nos tira daqui, queremos abençoar essa cidade, mas nos tira daqui. E depois de 7 dias viajando, eu tirei 2 dias para ir lá e resolver esse assunto. E eu não vou falar tudo agora, porque está sendo gravado, e eu não quero que seja colocado na internet isso. Mas eu ia dentro do avião, eu saí de casa às 3h30 da manhã, eu saí de casa, peguei o carro, fui para o aeroporto, cheguei em São Paulo às 6h30 da manhã, e o outro voo para Ituiutaba, para Uberlândia, só saía meio-dia. Então, ficava 6 horas lá. E eu detesto esperar, não tenho muita paciência, principalmente esperar em São Paulo, 6 horas. Se fosse no Rio de Janeiro, pelo menos. Mas isso aí é só para os meus amigos. Eu amo São Paulo. Eu falei para a irmã Renata que essa vez eu amei São Paulo, amei muito. Fui muito bem tratado e estou voltando lá ano que vem de novo. Eu estou brincando. A gente brinca muito entre São Paulo e Rio, porque o Rio sempre é melhor. Mas eu estava lá, 6 horas ali, e eu estava dizendo, Senhor, fala comigo, eu quero ter uma experiência contigo. Quando eu entrei no avião, cansado, com sono, eu disse, Senhor, eu preciso de resolver essa situação. E se vocês sabem, a situação no Brasil de venda é complicada, ninguém tem dinheiro para nada, as pessoas fazem-se difícil para tudo, e eu precisava de efetuar a venda do templo em 24 horas. Precisava de fazer imposto de renda passado que não tinha sido feito, fazer várias coisas, fazer uma escritura, terminar tudo. E quando eu liguei para a pessoa, eu disse, pastor, é impossível, você tem que gastar aqui pelo menos uns 4 dias. Eu disse, eu tenho 24 horas. Eu estava no avião, e quando eu estava sentado no avião, o Espírito Santo, eu quero dizer para vocês que o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo falou comigo e disse assim, filho, pega esses documentos, leia esses documentos, como eu estou falando com você. Eu comecei a ler. E o Espírito Santo me deu a instrução, você vai fazer isso, 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 isso e isso. Para a honra e glória de Jesus, para a honra e glória do nome dEle, para exaltar o nome do Espírito Santo de Deus, eu obedeci. Alguma coisa interessante, por isso que aquele cântico é importante, que a gente vai cantar, ah, se meu povo me escutasse, me obedecesse. Eu ouvi, e eu fiz tudo que o Espírito Santo mandou eu fazer. Tudo que ele mandou eu fazer, desde o momento que eu chegasse em Uberlândia. Quando eu cheguei lá, os homens disseram que não podia, o contador disse que não podia, eu fui na Receita Federal, ela disse que não podia, o escrivão disse que não podia, mas o Espírito Santo tem a última palavra. Em 24 horas, eu saí de Ituiutaba com a igreja vendida, com a escritura feita, registrada, para a honra e glória de Jesus. Para a honra e glória de Jesus. Nós recebemos metade do valor que está colocado no banco, vamos receber o restante em outubro, vamos juntar esse dinheiro, vamos fazer tudo certinho no Banco Central para trazer esse dinheiro. Parte dele será dedicada a missões, porque o original foi para missões, parte dele será usada para o nosso templo. Mas como é que é lindo! Avivamento é isso, gente. Avivamento é palavra de sabedoria, é palavra de conhecimento, é discernimento de espírito, é profecia, é língua, é interpretação, é dom de curar, é operação de maravilhas. Isso é avivamento. Vida poderosa. Terceiro, tem que ter vida de perseverança. Atos 2 diz claramente, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A palavra perseverar aparecia várias vezes. Eu creio que eu tenho respaldo da minha vida para falar sobre perseverança. E, por favor, eu não estou falando com nenhuma pretensão, nenhuma altivez. Eu estou falando com muito temor no Espírito Santo de Deus. Mas eu posso falar sobre perseverança porque eu vivo uma vida assim.
Tereza e eu fizemos 25 anos de casado esse ano, nossas bodas de pratas, e já estamos preparando para participar da boda de ouro, em nome de Jesus. Nós queremos isso, é perseverança. Eu compro um carro, eu fico com ele, não fico trocando, não. Eu sou um pastor da mesma igreja por muito tempo, mais de 23 anos. Então preste atenção, perseverança é muito importante, porque avivamento que tem a ver com fogo de palha não é avivamento. Perdoe-me, por favor, nossa igreja é uma igreja muito abençoada, mas tem gente que pega fogo, mas dura 6 meses. E quando eu vejo assim, eu fico pensando, quanto tempo vai durar? Quanto tempo vai durar? Eu tenho orado por avivamento na nossa igreja. Pastor Milson me fez uma pergunta, aliás, ele não fez uma pergunta, ele simplesmente abriu a sua voz para fazer uma pergunta feita a ele por outras pessoas na reunião de pastores. Pastor, o avivamento que nós queremos na nossa igreja será o mesmo? Será parecido com o que tivemos em 1999, 2000? Eu disse para ele, não será, vai ser muito melhor. Vai ser muito mais maturo, porque nós sabemos muito mais hoje do que sabíamos em 2000. Porque em 2000, sim, foi maravilhoso. Eu escrevi um livro sobre isso. Foi maravilhoso. Mas cadê as pessoas que queimaram em 2000? Aonde eles estão? Eu estou aqui. Alguns estão aqui. Mas se não perseverar, se não for fiel até o fim, o avivamento que Deus está mandando sobre a igreja é um avivamento que vai nos levar a uma vida de perseverança até a volta de Jesus. Não pode ser somente em reuniões. E por favor entenda, eu não estou falando de ir a reuniões, isso é bom. Mas se avivamento é, eu fui lá, eu fui cá, eu fui à Flórida, eu fui a não sei aonde, eu também vou. Eu também fui a Pensacola, mas se isso não trouxer uma transformação e uma perseverança na nossa vida, isso não é avivamento, isso é simplesmente emoção. Isso é simplesmente alguma coisa gostosa que veio e passou. Se o casamento não durar a vida toda, não é casamento, é simplesmente uma paixão. E nós estamos casados com Jesus para sempre. É uma vida de perseverança. Vamos entrar no texto. Isaías capítulo 6. Agora, vale a pena a gente olhar, se você tem a sua Bíblia, e eu vou ser rápido. Capítulo 6 de Isaías, conta da experiência de Isaías. Eu vou só trazer 4 pontos aqui, e depois nós vamos orar. Mas vá comigo para o capítulo 1 de Isaías, e o verso de número 1, logo o primeiro versículo de Isaías. Diz assim a palavra de Deus. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Me chama a atenção as primeiras palavras, durante o reino de Uzias. Uzias, também conhecido como Azarias, é um outro nome dele, foi profeta em Jerusalém durante 52 anos. Seu reinado foi um reinado muito longo. Uzias, se você conhece um pouquinho da história, era um rei bom, que conhecia Deus, temia Deus. Mas Uzias, um dia ele entrou no templo querendo sacrificar. E ele era rei, não sacerdote. E eu até ouvi uma mensagem tremenda lá na Adonépia a respeito da unção de rei e sacerdote, que eu vou trazer aqui na igreja, algo tremendo. Mas vamos voltar aqui. Ele era rei, não sacerdote. E ele entrou no templo querendo sacrificar, o sacerdote disse assim, você é rei, você não é sacerdote, você não pode fazer o que Deus não te chamou para fazer. Você não pode sacrificar. E ele quis sacrificar, e porque ele quis sacrificar, ele ficou leproso. E ele viveu então como leproso o resto dos seus dias. Teve que morar fora da cidade de Jerusalém, e o seu filho, Jotão, é que ficou reinando em Jerusalém durante os seus dias. Então, Isaías era profeta já durante o reinado todo de Uzias, que foi um reinado longo, como eu disse para vocês. Mas houve um momento que Isaías teve uma experiência com Deus. Preste atenção, porque isso é importante. Isaías teve uma experiência com Deus. Eu posso contar nos meus dedos algumas das experiências que eu tive com Deus, específicas, que mudaram a minha vida. Uma aconteceu na cidade de